Ora boas, malta. Bem-vindos aqui a mais um episódio aqui no canal Pausateca. Episódio da WNBA. Exato. Primeiro episódio do ano da WNBA. Porquê? Porque a WNBA já regressa. Exato. Eu gosto muito quando estas combinações de calendário, que é quando acaba a Liga Betclic Feminina, arranca a WNBA. É mesmo on point, pá. Eu adoro. Adoro isto. Adoro, pá. Que assim não há cá coincidência, não há uma que é tipo... tá, mas lá está, estarem as duas juntas e, claro, e com isto fica complicado acompanhar e também outra coisa que ajuda também é a NBA que, entretanto, para o fim de semana já deve estar nas finais da conferência e com isso menos jogos e com isso também Exatamente. consigo acompanhar melhor a WNBA. Isso tudo ajuda, lá está. É por isso que eu gosto muito do calendário da WNBA, porque coincide bem no sentido de, lá está, de certas competições eu começar, não é começar, acabam ou finalizam, não é? Ou começam lá está a abrandar a quantidade de jogos e assim consigo ter tempo e disponibilidade para acompanhar aqui a WNBA, malta. WNBA, que atenção, já arrancou aqui a Pre-Season, mas malta, Pre-Season, se perguntarem quanto é que... Sei que a seleção do Brasil jogou e levou alta coça, mas não vi nada. Só tipo os highlights das redes sociais, mais nada. Não vi nada. Mas pronto. Para este episódio da WNBA, claro que trouxe aqui uma companhia do costume, a mesma companhia do costume, que é aqui o grande José Andrade. Tudo bem, José? E estás preparado Tá. já agora a questão? Estás preparado para esta mais uma época aqui da WNBA? Claro que sim. E, em primeiro lugar, olha, em primeiro lugar, obviamente, boa tarde e obrigado pelo convite. É sempre estarmos aqui, já é habitual estarmos aqui todos os anos a falar um bocadinho da temporada. Já é aqui a nossa tradição quase de olharmos um bocadinho para a WNBA. E mais uma temporada que promete muito. Lá está, como tu disseste, muito bem, termina a Liga Betclic Feminina, portanto vamos começar a olhar para a WNBA. Ainda, obviamente, que ainda há títulos para decidir, se é N1, se é N2, portanto ainda há muita coisa para decidir no Uhum. feminino, no basquetebol nacional, mas obviamente que agora com a WNBA vamos todos começar a virar os olhos para a WNBA. Obviamente que este ano temos um Eurobasket especial, portanto também vamos estar divididos pelo Eurobasket, Exato. mas é muito engraçado e vamos aqui olhar um bocadinho para esta temporada, que lá está, traz aqui algumas novidades, algumas mudanças, algumas alterações nas equipas favoritas e tudo mais. E portanto vamos olhar aqui um bocadinho para esta temporada, porque lá está, vai ser uma temporada muito, muito fixe. E já temos algumas novidades até de jogadoras que vão optar, neste caso jogadoras europeias, que vão optar pela temporada da W, o que é sempre muito interessante. E lá está, vamos olhar para isso tudo, porque é uma época que temos aqui muita coisa para olhar e para lançar, porque promete ser uma grande época. Exatamente. E para fazer esta espécie de antevisão, eu até separei aqui as equipas em três grupos. O primeiro grupo que vamos falar é o grupo das equipas que eu meti atenção, o José não fez isto aqui. Eu fiz, eu lancei, que depois o José obviamente vai comentar e até se quiser fazer uma mudança ou se concorda comigo a 100%, está no direito dele. Eu separei mais ou menos os três grupos, que é grupos dos os maiores favoritos, digamos assim. Claro que tem uns mais favoritos que outros e até um grupo de 4 mais uma. Depois vou até ir a explicar quem que será mais uma, que foi se calhar a equipa que abandonou mais aqui neste verão. Depois temos ali o segundo grupo, que é das equipas que vão lutar para os playoffs, vão estar no sentido, podem estar nos playoffs ou podem estar fora, mas é naquele fora, tipo, num lugar, mas ali até à última, um pouco como aconteceu no ano passado. E por fim temos o último grupo, que é o que é o último que estou a dizer, mas vai ser o primeiro que vamos até comentar mais neste episódio, que é o grupo das equipas que realmente nós não vemos, são equipas do draft, que é equipas que realmente vão olhar para o draft do próximo ano, que esta época não dá para ficar, ou seja, ficávamos muito surpresos se estas equipas estivessem em playoffs ou até perto de irem aos playoffs, sinceramente. Embora, atenção, no ano passado tivemos as Mystics que Exatamente. estava a ver a coisa, se calhar ali, termos ali uma grande surpresa, mas acabou por não acontecer. Por isso, tal como eu disse, vamos arrancar para esse último grupo, que estão as Mystics lá. Lá está, estão Exato. as Mystics lá, metidas, que eu acredito que sim, que é uma equipa que eu acho que o ano passado, ok, e também foi um bocado aproveitar de algumas equipas estarem em modo baixo, as Mystics foram ganhando ali aqueles jogozinhos e assim subir ali alguns degraus e depois acabaram por não passar. Eu acho que este ano realmente vão olhar também mais para o draft, até pelo nível de qualidade da equipa também
não acho que vai ser assim. Claro que vão ser uma equipa que vão competir e isso, mas que não vão ter, lá está, tal fator de qualidade e isso vai ser importante e acho que não vão conseguir ganhar muitos jogos. Depois a próxima equipa é a Sun, que yeah, partiram completamente para o rebuild, saíram pá, as suas principais jogadoras, lá está, a que ganhou o prémio do Most Improved, a Thomas, que era, lá está, a candidata para MVP, e claro, a equipa partiu para um rebuild, pronto, que acho que faz sentido, sinceramente. Vista a situação das Suns, acho que faz sentido e acho que fazem bem. E finalmente, as Golden State Valkyrie, exato, como o tal José estava a dizer, mudanças e é esta uma nova equipa que realça um bocado, lá está os espectadores ou os adeptos mais casuais, o que é que vale o que é que vale ou esta primeira época das Valkyrie, embora, lá está, como podem ver, é uma equipa que vai estar aqui, a meu ver, vai estar aqui nestas últimas posições e se calhar até vai ser o pior recorde, sinceramente. Mas já, e vamos ver, embora aqui desta equipa das Valkyrie, a jogadora que até tenho mais curiosidade em ver é a jogadora que até foram buscar no draft, a Juste Jossit, acho que é assim que se diz, jovem jogador, que acho que é até, pelo que eu tenho lido, é mesmo um projeto de jogador aqui das Valkyrie, que também tem outras jogadoras também no seu elenco que também são interessantes. Mas lá está, interessantes até mais a ver no futuro. E agora passando para ti, José, que também comentários queres dar e também se concordas, lá está. São estas as três equipas que tu também metias nesta tier ou neste grupo, das tais que estão a olhar para o draft. Sim, sem dúvida. Acho que nesse ponto acho que estamos todos de acordo. São as equipas que neste momento estão mais abaixo, digamos assim, com objetivos diferentes, em fases também diferentes. Lá está as Valkyries, e que foi a última equipa que tu tocaste aqui. É uma equipa que lá está, vai começar agora, está a dar os primeiros passos na W. Sabemos que não é fácil e que não pá, custa um bocadinho, principalmente ter aqui uma equipa muito jovem, tem aqui uma aposta muito interessante em jogadoras de fora. Lá está, ficámos a saber ontem por uma das jogadoras que mais cria expectativas, a francesa, a Carla Leite, que é um dos maiores Yeah, talentos mundiais, exato. Yeah. que ela vai optar por não ir ao Eurobasket e vai optar por fazer a temporada na W. Não é muito normal jogadoras deste nível, digamos assim, deste patamar, e já com uma importância, porque a Carla já tem uma importância grande na seleção francesa, não que a seleção francesa dependa dela, porque tem muita qualidade, mas é uma jogadora que já tem um certo estatuto, e não é muito normal vermos estas jogadoras a optar, ou pelo menos não era muito normal até então vermos estas jogadoras a optar pela W, não pelos Eurobaskets e pelas competições com as seleções. Habituámos a ver muito isso, a Raquel Carreira que voltou a não optar pela WNBA, também é verdade que está lesionada, mas a própria Maria Condé, a Iago Pov e tudo por aí em diante. A Jogadoras Sabali também, acho que a Sabali também rejeitou, não é? Exatamente, a Sabali também rejeitou o Eurobasket para fazer a temporada W, portanto, são aqui dois talentos, digamos assim, que optam pela W, o que lá está, estas condições agora de obrigar a que estejam nesta fase, não possam chegar muito tarde, não possam chegar a qualquer altura, condicionar aqui um bocadinho estes talentos para a W e para a aposta nos Eurobasket. Portanto, lá está, é bom para as Valkyries, que têm aqui uma jogadora, uma base que é um talento brutal. A Carla é um dos maiores potenciais talentos a nível mundial. E depois juntam aqui uma equipa muito, muito interessante dentro daquilo que pode acontecer e dentro daquilo que é a realidade da equipa. É uma equipa de expansão, é uma equipa que lá está, vem com uma percentagem para a maioria da malta com 15% de vitórias para este primeiro ano, uma percentagem muito baixa de vencerem jogos, obviamente que é normal. Tem aqui algumas jogadoras veteranas que vão ser importantes, a Tiffany Eyes e a Carla Thornton, jogadores que já têm muito andamento de W, já têm aqui muita experiência. Depois lá está a Carla Leite, a Amiera, jogadoras jovens, jovens talentos que vão ter neste primeiro momento, nesta primeira época, uma oportunidade de crescer muito e de aparecer muito nesta fase. Obviamente que não estão a olhar
para nada, digamos assim, a nível de objetivos e de classificação. Tudo o que vier é quase tudo o que vier é bom, é como se costuma dizer. Tem aqui um grupo engraçado com a Van Lu, a Konane, a Touré, que é uma jogadora que eu tenho alguma curiosidade para perceber como é que ela vai estar. Mas lá está, juntar aqui a Zandella Azini, que é uma jogadora italiana muito, muito interessante. A Kate Martin, que ano passado esteve nas Aces e que foi aparecendo muito e que também terá aqui uma oportunidade de dar um passo em frente. Lá está, juntar aqui um grupo coeso, jovens talentos, como nós falámos, também a Jucito, como tu disseste, depois tem aqui jogadores que já têm alguma experiência também de WNBA, o caso da Talbot, o caso da Fagbele, são jogadores que já têm algum andamento também nesta competição e se calhar na maior competição de basquetebol feminino, e portanto será muito engraçado ver aqui, mas tem muitas rookies, lá está a Carla Leite, a Shen, a Jocite, a Salaune, a Touré, como eu falei, também é rookie, a Linskins, a própria Bibi, são jogadoras todas elas, e é curioso, jogadoras australianas, jogadoras belgas, há aqui uma aposta por vários mercados, e é uma equipa que tem uma estratégia muito interessante de olhar para muita coisa. Mas claramente é uma equipa que está para começar e está com olhos postos neste desenvolvimento destas jogadoras. Tu tocaste nas Mystics, lá está, é uma equipa que está longe de outras alturas, está em rebuild assumidíssimo. Foram as maiores decisões nesta off-season foram foi trocarem a Atkins pela pick que lhes deu a Citron, a Sonia Citron, lá está, uma jovem jogadora. Trocaram a Samuelson por uma first round pick do próximo ano. Tem aqui duas jogadoras com mais experiência, com alguns anos de W, o caso da Dawson e da Whitney de Sykes. Portanto, são jogadoras que têm aqui um bocadinho mais de experiência dentro deste grupo. É uma equipa que será atrativa para principalmente no deadline, ali aquelas provavelmente trocas e algumas escolhas possam vir lá está, a beneficiá-las nos próximos drafts, principalmente o draft do próximo ano. Mas a equipa do Washington está a pensar claramente de reformular isto tudo, reformular a Claro. equipa, olhar aqui para os jovens talentos. Conseguem aqui alguns, lá está, como eu disse, algumas jogadoras interessantes. Tem aqui a Iriafen, tem aqui a Olsen, tem a Citron, como eu falei, a Green, a Cave, a Pretchel, a Amore. Tudo isto são rookies. Tem aqui, por exemplo, a Lauren Jensen, que é uma base que eu acho uma base interessante. Depois o resto são jogadoras que, mesmo nas jogadoras mais veteranas, lá está. A Sykes e a Dawson têm 8, 9 anos, 10 anos por aí de W. Tudo o resto são jogadoras que têm muito pouco tempo. A Hank Stellar, a própria Melbourne. Vai chegar a Sika Kone, que também é um jovem potencial muito grande, mas é tudo jogadoras, a própria Shakira Austin, são jogadoras com pouca experiência, também jogadoras muito jovens. Portanto, é uma equipa que está claramente em rebuild e que será provavelmente a equipa que terá acho que ainda poderão ter um recorde ainda mais negativo, digamos assim, do que as próprias Valkyries. A Sun também é um bocadinho parecido. Estão posicionadas nesta temporada com uma rookie class muito forte. Lá está a Morrow, Rivers, duas jogadoras que foram apostas no draft e que são jogadoras de grande futuro. Não há aqui objetivos para nada. Ainda por cima, nesta altura, fala-se na questão da mudança de local e as Connecticut Sun mudarem de cidade. Está em aberto, já se falou disso. O próprio dono da equipa falou, penso que ontem sobre exatamente isso, de estarem a avaliar todos os cenários, estarem a olhar realmente para essa mudança, já se falou muito, até porque a equipa fez um jogo obviamente na casa dos Celtics, portanto já se falou TD muito, Garden, yeah. principalmente pela proximidade que já se fala que existe com os novos donos dos Boston Celtics. Fala-se um bocadinho de ser aqui uma equipa, um bocadinho dessa relação e de poderem entrar também nesta equipa. Veremos se vai acontecer ou não, mas já se percebeu que realmente é uma equipa que, além de estar em rebuild também, é uma equipa que está a olhar para a frente e está a pensar realmente em muitas mudanças no futuro deste grupo. Tem aqui algumas jogadoras interessantes, obviamente. Tem aqui, por exemplo, uma Yvonne Anderson, que é uma jogadora já muito experiente, principalmente no basquete europeu.
juntam aqui, lá está, muitas jogadoras mais jovens. Tem aqui uma jogadora francesa também, a Leila Lacan, que é uma base muito interessante, que eu quero ver como é que ela se vai adaptar. Mas lá está, é uma equipa em rebuild, muita juventude, não é uma equipa muito profunda, portanto vai sofrer um bocadinho. Tem obviamente aqui jogadores que se vão destacar, o caso da Marina Mabrey, que é uma jogadora que se vai acabar por destacar sempre, a Ivona, a Ododa, portanto são jogadores que vão sempre ter bons números, mas obviamente que está neste patamar de equipas em rebuild e que têm os olhos postos em outros fatores que não os títulos e a classificação. Exato. Agora, passando para o próximo grupo, são estas equipas que eu estava a dizer há pouco, equipas que vai estar ali nos playoffs ou na brulha, digamos assim, ali dos playoffs ou de cair fora. As equipas que eu tenho aqui são várias, atenção, porque algumas, como eu digo, pode haver algumas que sejam mais fortes e outras mais fracas da tier, e acabo por concordar, mas podemos ter aqui surpresas, mas já vou falar de dizer quais são as equipas que eu meti aqui: a Sparks, a equipa de Los Angeles Sparks, Chicago Sky, Atlanta Dream, Dallas Wings e Seattle Storm. Eu meti estas 5 equipas aqui nesta questão. Passando aqui para falar mais concretamente aqui delas, as Atlanta Dream, que digamos assim, o nome mais, ou os nomes mais sonantes foi a Greener, que veio das Mercury, não é? E também a Brianna Jones, que veio das tais Suns, lá está, das Suns, não é Suns, é Sun, eu é que tenho a cena dos Suns, pontos para os Phoenix Suns. É verdade que está lá a Rina Howard, está ali a Alicia Gray, não é? Mas eu acho sinceramente esta equipa da Atlanta Dream, mesmo com estas movimentações, não é? Estas entradas e saídas, isso, eu acho que vai ser uma equipa que vai estar nessa mid-zone, ou seja, nessas mids, e acho que vai ser a mesma coisa que o ano passado. Vai ter semanas de águas quentes e outras semanas de águas frias e depois vai estar no final de uma água morna. Pronto, é um bocado isso, e que se calhar podem ir aos playoffs, mas são eliminados da primeira ronda. Não sei se concordas comigo, José, sobre aqui a questão da equipa da Atlanta. É uma equipa que lá está, nós até falámos um bocadinho em off, é uma equipa que eu tenho alguma curiosidade para perceber que é uma equipa que lá está, tem duas All-Star, duas pivôs, duas postes, duas pivôs, duas jogadoras que são All-Stars, um treinador experiente e que está a conseguir fazer aqui algo muito interessante. O ano passado, ou melhor, nesta pre-season, melhor dizendo, apresentaram aqui um registro muito impressionante na linha de 3 pontos. Fizeram aqui nestes jogos, tiveram aqui um destaque para esse detalhe, uma arma que não estava muito à espera que aparecesse, digamos assim, nesta equipa, e de repente estiveram muito bem. Perderam obviamente aqui a point guard titular com uma lesão no joelho, a Jordan Canada. Foi logo no minuto de abertura da pre-season, portanto começaram a pre-season logo com uma notícia muito má. Mas obviamente não é só a única, ela não é a única point guard desta equipa, tem a Ellie Jones, por exemplo, que é muito experiente, mas é uma equipa que tem aqui sem a Canada, isto é destacar aqui porque será muito provavelmente neste início o que vai acontecer. Começaram com a Shatori Walker Kimbrough, que foi aqui a jogadora que apareceu principalmente no segundo jogo de pre-season, ao lado da Ryan Howard, a outra lead guard. E lá está, contratam aqui o Semsko, que traz aqui umas ideias muito diferentes para esta equipa. Não vimos aqui, por exemplo, a Howard já com outras funções, principalmente na parte de criação. Vimos a Howard muito a assumir esse espaço de criadora, de assumir o jogo. Isso não era muito habitual, nós termos isso. Eu acho que pode permitir, e já se começou a ver nesta pre-season, pode permitir ter uma Howard mais perigosa e ainda mais eficaz dentro do jogo das Dream. Veremos depois como é que ela melhora, porque é uma jogadora que tem algumas dificuldades, por exemplo, no lançamento, principalmente, lá está, em situações mais complicadas. É uma jogadora muito mais de ir para o cesto e não tanto de lançar. Portanto, vai ser curioso ver como é que ela vai melhorar nesse aspecto e como é que eles vão contornar essas questões.
Tem obviamente a Tiana Papau, que foi uma jogadora que foi uma jovem jogadora que apareceu bem neste momento. Portanto, há aqui uma novidade dentro desta Dream com o Semsko, e portanto eu acho que é uma equipa dentro deste grupo que tu colocas aqui, uma equipa que se calhar vai acabar por surpreender e poderá ficar à frente, por exemplo, das Sparks, das Wings e se calhar das Mercury. Vamos ver e já lá vamos falar sobre essa equipa. Falando aqui, obviamente, das outras equipas que tu falaste, eu coloco as Wings um bocadinho mais abaixo nesta altura. Vamos ver como é que elas vão. Tem muitas opções, a verdade é que há muita qualidade no backcourt. Porque lá está, Paige, Dijonay, Harris, a Zia, a Rike, toda esta malta tem muita qualidade. Mas a verdade é que há aqui a questão de perceber como é que a combinação que foi muito como é que dito. encaixa? Como é que encaixa? Exatamente, Eu, principalmente a Paige, a Arika e a Dejanay. Vai exatamente. ser muito importante e acho que vai ser o fator X se esta época das Dallas Wings corre lindamente ou é uma época assim muito atribulada. Não é atribulada no mau sentido, é pronto, de tentarem se encontrar. É isso que estavas a dizer, não é, José? Sim, exatamente. É que perceber aqui como é que estas combinações vão funcionar. E lembro-me, há um episódio, já não sei se de um podcast, qualquer coisa assim, de especialistas que olhavam um bocadinho para isso, porque lá está, neste grupo está aqui toda a criação, todo o lançamento, e depois também há aqui uma questão que se levantou nesta pre-season, que é a questão da defesa. Principalmente no único jogo desta pre-season que tiveram com o adversário da WNBA, viu-se muitas dificuldades na defesa, tanto para a Annalisa Smith como para a Tierra McCowan. Portanto, esta dupla defensiva não é, como é que eu vou dizer, não é boa e não é suficiente para uma equipa que queira chegar a playoffs, na minha opinião. E viu-se em muitos jogos, e viu-se principalmente, lá está, no único jogo que fizeram com uma equipa de Dublin, porque nos outros jogos não se notou tanto isso, notou-se claramente que é uma equipa, e aqui o caso, por exemplo, o destaque maior foi o caso, obviamente, da Miasha Hines-Allen, que é uma poste pequenina, e que ela, obviamente, que é uma poste que lê muito bem o jogo, lê muito bem os passos, sabe se posicionar muito bem, mas depois é uma poste baixa, relativamente baixa, para aquilo que elas vão ter que enfrentar. Portanto, defensivamente começou-se a levantar aqui alguns problemas já nesta pre-season, e acho que vai ser por aí, se eles não colmatarem isso depois com as mudanças, obviamente que eu acho que poderá ser por aí o problema da equipa das Wings, principalmente a questão da defesa. Elas sentiram muitas dificuldades, levaram muitos cestos, tiveram muitas dificuldades. Obviamente que tens ali muito talento naquele frontcourt, naquele backcourt, como eu estava a dizer, Paige, nós estávamos a falar disso. Há que perceber aqui como é que esta malta se vai juntar, digamos assim, e como é que vai se criar aqui obviamente, estas combinations, como havia malta que brincava dentro dos jornalistas que acompanhou a WNBA, mas eu acho que a equipa de Dallas acabará por ser a equipa que, nesta altura, acaba por estar ali acima, ser a primeira equipa acima das outras três que nós falámos, mas abaixo e longe de poder lutar por um lugar nos playoffs, na minha opinião. Eu estou curioso para ver, lá está, o off-ball da Paige e da Arika, porque a da Jonai, já na Sun nós vimos que era uma muito boa jogadora até em off-ball, não precisa ter, claro, também podia ser uma jogadora que podia ter a bola na mão, a carregar para o ataque e isso, e fazer algumas jogadas, isso, embora não era assim uma playmaker, coisa, mas lá está, é uma boa jogadora off-ball. Agora a Arika e a Paige, como tu sabes, a Paige em Yukon era, a bola era muito, muito nela, que é óbvio, atenção, estamos a falar de uma jogadora com muito talento, e a Arika é outra jogadora que gosta de ter muita bola nas mãos para impactar, não é? Exatamente. Isso Portanto, vai ser há essa questão de perceber como é exato, que é o trabalho o sem encaixe, bola e o o tal encaixe encaixe. dessa malta toda, e depois lá está, olhando aqui para isto, eu acho que realmente levantou aqui uma bandeira vermelha muito grande na questão defensiva. Mas Falando das isso, outras. mas isso Diz, aí, São desculpa. José, é muito simples. Chamam o Nick Harrison, que é ali ao lado, ele resolve isso, que ele dá umas aulas. Ainda Como é troca que a page, é uma coisa qualquer. chega um ponto, é pá, troquei a page, não sei o que mais, e pronto. Pelo E Griner, cada- vai buscar a Griner em troca da page. Isso, vai buscar isto para fazer as coisas. Mas olha, a próxima equipa que eu até queria que nós falássemos agora, José, era Chicago Sky. Ok. Que é uma equipa que está a ficar. Foram buscar aqui algumas jogadoras. Eu destaco a Vandersloot, jogadora veterana, atenção, não é? Base veterana, campeã, vindo de um campeonato, não é? Das Liberty. E depois, claro, no draft
que é principalmente a Hailey Van Lith, acho que é assim que se diz, mais ou menos, que é, pronto, é jogadora que já é algo falado, até pelas seleções de basquete 3x3, isso na seleção nacional, também falada porque é namorada do Jalen Suggs, da minha equipa do Orlando Magic também, e já há algum tempo, atenção, Sim, sim, sim. Já desde o Suggs andarem em Gonzaga, acho eu. Mas é uma equipa, lá está, e não só pegar nestas contratações, o resto da equipa, como já comentámos até no ano passado, lembras-te da Camila Cardoso, Angela Luiz, é uma equipa que acho que pode dar um salto muito por causa do desenvolvimento destas jogadores e não só, atenção, e com a Vandersloot a dar tal experiência e que, de certo modo, vai dar uma coisa que a equipa precisava no ano passado, que é ali alguma paciência, construção, não é? Isso mesmo. E boa construção, atenção, construção, mas sendo boa, construção de jogo, um basquetebol mais pensado, e isso, é por isso que a Vandersloot vai ser titular e a Harley vai vir do banco, que acho que até vai ser positiva para ela, a jogar contra as segundas linhas, para se ambientar também à WNBA, mas não achas, José, que esta é uma equipa, pode ser uma equipa em crescimento, no sentido de, na primeira metade, podemos ver ali algumas dificuldades, mas depois aquilo com a tal subida de rendimento e subida de nível destas jogadoras que eu citei, principalmente as mais jovens, acho que pode ser importante e a Chicago Sky, acho que posso vê-las ir aos playoffs, não achas? Sim, também concordo contigo. Eu acho que, olhando principalmente para aquilo que foi montado para este início de pre-season, eu acho que nesta altura coloca esta equipa de Chicago à frente, por exemplo, da equipa das Dream que nós falámos, das Mercury, das Sparks e tudo mais, e coloca ali esta equipa ali na luta de um quinto, sexto lugar, ali, por exemplo, olhando aqui, fazendo aqui uma previsão assim, olhando para aquilo que nós tivemos até agora nesta pre-season, ali com o Storm. Eu acho que vai ser um bocadinho por aí. Lá está, contratam aqui, vão buscar aqui uma jogadora que é só uma das melhores point guards de sempre da história da WNBA, que é a Courtney Vandersloot. É uma jogadora absolutamente incrível. O playmaking dela já se viu nestes primeiros jogos o quanto ela impacta nesta equipa. Há uma das coisas que mais se notou também é, obviamente, a química dela com a Camila, principalmente na questão do pick and roll. Vai ser brutal para a Camila. Vamos ter uma Camila ainda mais Claro, eficaz e mais claro. forte. Ter uma jogadora com esta capacidade é uma jogadora brutal. A Vandersloot é uma jogadora fantástica. Vimos num dos jogos, ela tem 4 ou 5 assistências só ali lá está, dentro desta questão do pick and roll. É brutal. Porque Sim, criou sim, sim, sempre sim. facilidade para a Camila finalizar facilmente E, e dentro do pintado com uma facilidade sozinha, completamente em 4 ou 5 situações assim. Portanto, é incrível. e a Camila, que já na época passada nós destacámos isso, já lembras-te, que foi uma Exatamente. jogadora que ficou melhor, começou-se a ambientar, teve aqueles problemas físicos, não é? Mas depois de ter superado isso, ficou melhor, mais móvel e interpretar melhor as jogadas, Exatamente. tanto do lado defensivo como do lado ofensivo, e realmente pá, não queria, não estou a dizer que estou assim overhype, mas estou com algum hype nesta época, lá Sim, está da Camila, aqui eu também, eu da também. jovem brasileira. Yeah. Porque lá está, tens aqui uma Vandersloot que vai ajudá-la muito Sim, sim, a sim. ter maior facilidade e A marcar ainda mais. alimentar, a alimentar, Exatamente, digamos assim, a Camila. Yeah. exatamente. E depois é assim, tens aqui, esta equipa junta aqui três jogadoras veteranas, duas jogadoras veteranas, uma que já estava, mas que recupera de lesão, que era a Atkinson Allen e a Elizabeth Williams, que tinha estado lesionada. São três jogadoras que vão ajudar muito e que são fundamentais. São três jogadoras muito importantes nesta equipa e que vão ser muito importantes. Lá está, são jogadoras experientes, muito rodadas, muito batidas, Sim, sim. conhecem o jogo como poucas, e depois lá está, né? Juntas aqui a Camila, juntas a Reese, portanto tens aqui toda esta questão, pá, já tens aqui um crescimento e vamos ver como é que cresce também esta dupla Reese Cardoso, como é que elas crescem neste jogo juntas. Um, Pá, o playmaking da Vandersloot já se viu que vai ajudar muito e vai beneficiar muito estas duas bigs, vamos dizer assim. Pá, e depois temos aqui a Vandersloot que vem muito motivada, como já se percebeu, nesta pre-season. Voltar à casa, vamos dizer assim, não é? Também. Exatamente. Pá, e depois é uma equipa que lá está, junto a esta experiência toda da Williams, como eu disse, a Atkinson também, e depois ainda junta aqui jogadores dentro das rookies, junta, por exemplo, a Sivka, que é uma extremo eslovena muito Sim. interessante e muito promissora. Tem aqui a chegada da base. Não, Mais um caso de uma jogadora que é tal como falei da jovem da Lituânia nas Valkyrie, mais um projeto de jogador. Ou seja, exatamente. não,
é uma jogadora que vai ter o seu tempo, mas não vai ter, claro, muito destaque, mas vai ter o seu tempo e é uma aposta a longo prazo, não é, da Sim, equipa sim, de sim, sim, Chicago. exatamente. Pá, e depois aqui, lá está, também, há aqui uma base que eu acho que é uma base muito interessante que eles vão buscar a Maliana, a Aisha Coulibaly, que não vai ter muito espaço, obviamente, principalmente quando se olha para as bases todas, Van Vliet, Pois, yeah, Jefferson, yeah, yeah. a Atkinson, portanto, ela não vai ter muito espaço. Ainda há, por exemplo, uma Kia Nurse também aqui nesta equipa, portanto, é uma equipa que tem muitas soluções. Tem profundidade, tem altura, tem experiência, tem reverência de algumas destas jogadoras jovens. A Van Vliet, por exemplo, na pre-season foi aparecendo muito bem, foi tendo espaço, foi-se mostrando, foi importante em alguns jogos. Portanto, vai ser uma jogadora que vai um bocadinho, se calhar, comparado com aquilo que a Kate Martin no ano passado fez nas Aces, vai ser uma jogadora dentro desse perfil, que vai entrar, vai saltar do banco, vai animar o jogo, vai mexer com o jogo e acho que poderá ganhar muito espaço. Principalmente lá está também a gestão aqui destas jogadoras mais veteranas, principalmente algumas que tiveram algumas questões físicas e que vêm de algumas questões físicas, isso também pode ajudar. Eu acho que realmente esta equipa de Chicago será uma das equipas mais interessantes de ver jogar. Vamos ver, obviamente, depois, principalmente aquela dupla ali da Reese com a Cardoso, como é que elas crescem. Acho que vai estar em um dos pontos fundamentais desta equipa para a temporada, mas coloco como equipa, obviamente, de playoffs e como uma equipa que vai estar ali, na minha opinião, com a Storm ali a bater à porta daquele top 4 que nós já lá vamos falar, mas vai estar ali à beira daquela equipa, vai ser uma daquelas equipas que vai estar ali a morder mais os calcanhares àquele top 4 que vamos ter nesta temporada na W. Exato. Passando para as Sparks, tivemos aquela troca bombástica, vamos dizer assim, Exato. em que a Plum, que andou lá está a sua carreira pelas Jaces, não é? A fazer a sua carreira por lá, e agora tivemos a tal mudança, não lembras, José? Que a Jaces podia... e pronto, a vítima neste caso foi a Kelsey Plum, que veio para as Sparks, que até gostei deste move. Que assim junta, lá está a Cameron Brink, a jovem, a jogadora que estava a impressionar, digamos assim, na WNBA, embora no início assim um bocado como a Andrew Ruiz, ali falhar, ali coisa, mas estava a evoluir e o seu impacto defensivo já estava-se a mostrar, bem evidente, e até tenho pena, lá está, na altura até comentámos isso, José, que foi um bocado pena a questão de lesão, porque realmente estávamos a ter uma evolução dela e podia ser muito importante para depois arrancar este segundo ano num nível até já acima, se calhar. E para além disso, lá está, temos a Ambi, lá está, a Big Woman, vamos dizer assim, e a Rikea Jackson também, que também está lá, que também teve uma época interessante aqui, esta jovem jogadora. José, a Plum acho que também encaixou muito bem e lá está. Falei há pouco da banda Absolute encaixar bem nesta equipa de Chicago. Aqui a Plum também. Aqui lá está com a Uriqueia, com a Brink, com a. Lá está a ter aqui uma estrela, aliás, a Plum é uma das estrelas, das melhores bases da liga. Ter isto e se calhar isto é uma mensagem das Sparks a dizer: não, queremos. Em vez de estar naquela questão de vamos aguardar pelo desenvolvimento destas jovens jogadoras, principalmente a Blink, não, querem já dar um passo ali de competitivo e de já estar nestas conversas dos playoffs, não é, José? Sim, sem dúvida. É muito engraçado. Há aqui uma das novidades nesta equipa das Sparks é a inclusão de uma jogadora russa, que já não era muito normal nós temos jogadoras russas a estar na WNBA e lá está, a terem palco mundial também por tudo o que tem acontecido a nível político. Eles foram buscar aqui, ela agora mudou de nome, entre aspas, é a Maria Vadeva, é uma jovem jogadora que foi uma pique muito elevada em 2018 no draft. É uma jogadora russa que vai voltar à WNBA nesta temporada pela mão das Sparks. Lá está, destaque obviamente dentro desta equipa e esta jogadora é uma jogadora muito interessante. Vamos ver como é que ela reaparece aqui na W, mas a Vadev é uma jogadora muito interessante. Ela agora dá pelo nome, como eu disse aqui brincando um bocadinho, ela mudou de nome porque casou, é Maria Kliundikova, mas obviamente para quem acompanha e se lembra dela, é uma jogadora que era figura na Rússia e uma jogadora brutal a nível europeu. Como tu destacaste muito bem, a equipa das Sparks é obviamente o destaque para ter aqui uma. Lá está, falámos há bocado da Vandersloot, a Plum também é uma jogadora de um nível absurdo, uma das melhores de sempre também. A Lynn Roberts já se viu que tem aqui um sistema um bocadinho diferente. Muito sobre a batuta da Plum, como era esperado, obviamente, ter aqui uma jogadora como a Plumela que orquestra isto tudo. A verdade é que temos aqui, é uma equipa que tem aqui
um core muito jovem, Ricky Jackson, Rhea Burrell, a Ashley Barker, tem aqui uma quantidade muito grande de juventude, mais a Brink que está a voltar de lesão. Dentro ali do frontcourt há aqui alguma experiência, apesar de tudo. A NBA é uma jogadora já muito batida, além, obviamente, da Plum, mas a própria Russell, a própria Stevens, a própria Cannon, são jogadoras já com alguma experiência na liga, e isto é muito importante para esta juventude toda, e para pensarem numa luta por playoffs, quem sabe, apesar de eu achar que será um bocadinho complicado, mas será uma equipa que vai andar por ali nessa luta. Obviamente também tem uma Odyssey Sims, que é sempre uma jogadora veterana já, e muito, muito batida também, muito experiente. Juntam aqui algumas jogadoras, principalmente a Julie Allman, a base belga, que passou no college, passou pela equipa onde esteve, por exemplo, a Márcia, e a Márcia Costa, ela tem formação no Castors Bryan. A Julie Allman é uma base brutal, também um dos maiores nomes no basquetebol europeu. Portanto, há aqui um conjunto muito, muito interessante, na teoria, porque lá está, juntar aqui alguma experiência, também algumas jovens com muito potencial. Vamos ver, e há aqui a questão, por exemplo, na questão defensiva, também um bocadinho também vai passar por aqui. É muito apontado que a Cameron Brink será a âncora defensiva da equipa. Veremos como é que ela lida com essa situação, como é que ela volta também. Obviamente que já se viu aqui que a Lynn Roberts tem aqui um sistema um bocadinho diferente, traz aqui uma ideia de jogo um bocadinho diferente para esta equipa, jogarem com um ritmo mais elevado, jogadoras muito, muito mais pressão também, vem arriscar aqui um bocadinho mais, mas também lá está, tens uma base como a Plum, tens uma jogadora como a Plum, tens que jogar e permite jogar de uma forma mais rápida e acelerar um bocadinho mais o jogo e não teres um jogo tão pausado. Veremos como é que isto depois vai funcionar, mas para já, dentro desta pre-season, é muita velocidade, muita Plum, obviamente, a assumir jogo, muito ritmo, muito arriscar, e vamos ver como é que elas vão estar. Principalmente na questão da condição física, que obviamente tu estás a pedir a jogadoras, principalmente aqui jogadoras que vieram de lesões e tudo mais, que joguem num ritmo muito mais elevado. Portanto, vamos ver como é que elas vão aguentar e vão manter esta intensidade que começaram a apresentar agora. Veremos também como é que, por exemplo, a Brink regressa de lesão e depois vai crescendo, e se vai voltar a recuperar algum protagonismo dentro desta equipa das Sparks, mas eu acho que será uma equipa muito interessante de acompanhar. Embora para já acho que não será uma equipa ainda que vai conseguir chegar aos playoffs, mas vai andar ali nessa luta, obviamente. Uhum. E por fim, deste meu grupo ao tier, temos a Seattle Storm, que esteve envolvido na tal troca da Plum, não é? Em que receberam a pick das Sparks, a pick número 2, em que escolheram a Dominique Malonga, a internacional francesa, em que ganhou também a medalha de prata, exato, dos Jogos Olímpicos, em que perderam contra aquela super seleção dos, dos Estados Unidos. Para além disso, também foram buscar a Alicia Clark, veterana jogadora das Aces, que também campeã, ou seja, tem essa questão toda. E assim junta a este grupo, não é? Estas duas jogadoras juntam-se aqui ao grupo da Skillar, da Gabby Williams, que foi a contratação, lá está, das Storms a meio da época, depois daquele magnífico Jogos Olímpicos aqui da Gabby Williams, a MVP dos Jogos Olímpicos, também da NECA e da Ezzy McGaver. A Malonga, que tem sido uma das grandes promessas e muito elogiada. Agora a minha questão, José, é como é que vai ser com a ESA, não é? Porque são as duas postes, ali a ocupar a mesma posição, não é? E mesmo para a questão ali, quem é que vai ser a jogadora que vai ocupar ali a tal saída da Lloyd, não é? Se vai ser a Clark ou a Clark vai ter aquele papel como teve nas Aces a vir do banco, não é? Tem aqui essas duas questões aqui nesta equipa da Storm, que atenção, eu meti aqui neste grupo, mas destas equipas todas que eu falei, se calhar a Storms é a equipa que eu vejo com maior mais acima, sinceramente. Está ali mais também à beira das favoritas ou da outra tal mais um. Essa mais um, que é as Mercury, eu meti mais um, como podia ser no outro grupo mais um, porque é aqui mais incógnito. Mas já vamos falar delas a seguir até. Vai ser a próxima que vamos falar. Mas sobre aqui a Storm, movimentações interessantes que, como está a dizer, José, deixa-nos aqui algo, pelo menos a mim, deixa-me aqui algumas dúvidas como é que vai ser aqui na época, mas atenção,
e eu ficava surpreso se esta equipa fosse eliminada, ou seja, se caísse fora dos playoffs, sinceramente. Eu também concordo totalmente contigo, tal como eu já tinha dito e antecipei-me um bocadinho, mas acho que é realmente uma equipa que poderá andar ali naquela luta com a Sky, principalmente abaixo daquele top 4, coloca esta equipa à frente de outras, principalmente as Dream, principalmente ali das próprias Mercury, que eu acho que vão andar um bocadinho mais abaixo, mas já lá vamos falar sobre elas. Esta equipa é uma equipa que tem banco, tem muita profundidade, tem aqui um conjunto de jogadoras que são. Havia um especialista nesta semana que brincava que era a equipa que, dentro das starters, dentro das titulares, é a equipa que tem as Six Best Five Players Group, ou seja, cada uma delas são assim, as Six Humans de cada uma das equipas onde passaram. São as melhores sextas, melhores jogadoras dentro dos grupos por onde foram passando. Portanto, são jogadoras muito confiáveis, que dão muitas garantias. E lá está, são jogadores que estão habituados a jogar sempre no mínimo de 100 minutos por temporada na Liga. São jogadoras que na última temporada precisamente fizeram esse mínimo, pelo menos esse mínimo de 100 minutos. São jogadores muito eficazes, são jogadores muito confiáveis, são jogadores que pouco falham, ou seja, são jogadores que não são jogadores de altos e baixos, são jogadores muito, muito regulares. Lá está, é um core muito forte. Skylar Diggins-Smith, Gabby Williams, Neneka, Ezzy, e depois agora aqui a Alicia Clark, que eu acho que vai entrar principalmente nesta primeira fase, vai entrar aqui neste 5, vai entrar como titular, e depois tem muita profundidade, porque lá está, tem aqui, apesar de haver aqui alguma preocupação, principalmente com a juventude, eu acho que a Yuero, a chinesa, e a Malonga vão ser reservas muito, muito, muito confiáveis também. A Malonga já começou a afundar logo nos treinos que mal chegou, mas além disso acho que é o projeto de jogadora mais entusiasmante que chega à WNBA. Eu acho que ela até pode ser, obviamente que a Paige tem um outro mediatismo por tudo, mas acho que até pode ser o projeto de jogadora mais promissor dentro desta altura que chega à WNBA nesta temporada. Tem aqui reservas de muita confiança, algumas até All-Stars. Lá está, tens aqui uma Lexi Brown que vem com uma porcentagem de 36% de linha de 3 pontos, não joga uma temporada inteira desde 2022. Vamos ver como é que isso como é que vai correr. É uma jogadora muito confiável, lá está, e muito fiável também, mas já não joga uma temporada inteira, como eu disse, desde 2022, porque teve aqui alguns problemas com a doença de Crohn's. Tem aqui, obviamente, a Erica Wheeler, tem a Zia Cook, que é uma jogadora também muito interessante, apesar de ser aqui uma jogadora também já com alguma experiência. Tem aqui a chegada da Lu Samuelson, que para o perímetro vai ser brutal a partir do banco. Vamos ver como é que elas vão lidar ali, principalmente com o facto de não terem muitas jogadoras lá está, muitas jogadoras interiores, ou seja, não há aquela aposta, obviamente que o Harry e a Malonga e a própria Ezzy são jogadoras altas e são jogadoras fisicamente, principalmente ali é uma jogadora que fisicamente impressiona, mas a verdade é que a minha equipa, como já o ano passado era também, uma equipa de jogadoras muito rápidas, jogadores muito eficazes, é um conjunto muito interessante. E portanto eu acho que tem aqui muitas soluções, tem muita profundidade. Vamos ver principalmente o caso da Malunga, eu acho que é aquele caso que eu estou mais curioso para ver como é que ela vai estar. É a única é a única não, a Yuero também é poste, mas são as únicas, e lá está, são muito jovens, são muito, muito inexperientes ainda, mas são as únicas postes, digamos assim. A Ezzy é uma jogadora que joga a 4, joga a 5, faz um bocadinho ali, um bocadinho de tudo, mas depois tem muitas soluções, portanto eu acho que é uma equipa muito, muito interessante. A Katie Lou Samuelson é uma jogadora que vai entrar no banco e quando tiver a oportunidade de ser titular também vai fazer muita diferença, principalmente pela capacidade de marcar no perímetro. E depois lá está, tens aqui muitos jogadores que conseguem dar muitas coisas, principalmente a Gabby, que foi ano passado, a Gabby Williams foi um reforço importante durante a temporada. Yeah. Tem aqui profundidade, portanto é um grupo que eu acho que pela experiência, por esta química toda que já existe, por facto de serem jogadores muito regulares, muito confiáveis, que não têm muitos baixos, são sempre jogadores muito manter o seu nível e sempre um nível muito elevado. Eu acho que é uma equipa que vai andar lá em cima e que poderá realmente andar ali a bater, como eu disse, o pé àquele top 4, e acabar acima de outras equipas, principalmente lá está das Dream, das próprias Mercury e tudo mais. Exato.
E como eu disse, vamos falar então das Mercury, não é? A equipa que agitou este verão, que, meu Deus, foi a que teve mais saídas e entradas, assim, porque realmente do elenco principal, ou dos jogadores principais, só sobrou o Cooper. O resto, pronto, Diana Taurasi, pronto, reforma, uma das, ou a GOAT, não é? Para muitos. Depois Brittney Griner, já falámos dela, que foi para as Dream. Natasha Cloud também saiu, não é? Foi para as Liberty. Depois também a Sophie Cunningham, que era uma das Six Women, não só da equipa, era da liga também, também saiu. Só que, pronto, recebemos aí, os Mercury receberam a Satu Sabali, e a Thomas, não é? A Alyssa Thomas, Sabali, que era uma jogadora, uma estrela em extensão em Dallas, que depois chegou ao fim e teve o seu momento de afirmação e realmente é uma das estrelas, obviamente. Sim. E da seleção também, é a estrela maior da seleção alemã, embora, como diz o José, não vai estar neste Eurobasket, e por mim a Alyssa Thomas foi candidata de MVP, exato, embora ali um bocado atrás, lá está, daquelas da Stewart e da Wilson, não é? Mas estava ali em terceiro lugar, era aquele crónico candidato que ficava em terceiro lugar. José, eu disse 4 mais 1, que era esta equipa das Mercury, mas como eu disse, podia ser outro grupo, porque é uma equipa que realmente, com estas mudanças todas, ou isto corre espetacularmente bem e pode juntar-se, embora, como eu digo, como a quinta equipa, e a quinta, digo mesmo 5, atrás das outras, ou então pode ser daquelas equipas que estão ali com as Dream e aquilo não correr assim tão bem e depois chegar ao fim está ali com as Dreams, com as Sky, com as Sparks, ali naquela embrulhada nos últimos lugares dos playoffs, não achas? Sim, sem dúvida. Eu acho que é um bocadinho isso, ocorre muito bem, porque lá está, consegue aqui um Big Tree de altíssimo nível, porque juntas Sabali, Thomas e Cooper, portanto tens três das melhores Yeah. jogadoras da liga, Muito experientes, já com versáteis, muito muito versáteis. versáteis, Yeah. são jogadores muito dominantes, são jogadores que te garantem muitos pontos, são jogadores que te garantem na defesa, portanto Exato. consegues um dos melhores Big Three da Liga e das últimas temporadas. Vamos ver, obviamente, a questão é que, obviamente que estas trocas, e a Sabal e a Alissa foram jogadoras que foram apontadas a muitas equipas, custou aqui à equipa jogadoras de rotação e também uma draft pick. Obviamente que se isto tudo funcionar e correr bem, não haverá questão nenhuma sobre essa perda, e nem se coloca nada disso. Agora, obviamente, voltam a ter aqui se calhar dos rosters mais pesados, digamos assim, por este trio, porque é um Big Tree muito, muito pesado e muito, muito eficaz e muito forte. Se elas conseguirem resultar muito bem entre elas, e tiverem ali uma eficácia e uma produção muito elevada, poderá ser uma equipa realmente a estar lá em cima. A verdade é que eu estou curioso para ver, por exemplo, o trade deadline, ver como é que elas vão mexer até lá. Quem é que vai surgir ainda mais nesta equipa, como é que elas vão construir à volta deste Big Tree, porque a questão é um bocadinho essa, o que está à volta deste Big Tree, porque tens três jogadoras muito fortes, depois juntas aqui algumas jogadoras interessantes, mas a verdade, obviamente tens o Mate Comp, tens o Mestre Bell, tens a Kalani Brown, são jogadoras interessantes. É verdade, a própria Celeste Taylor, juntam aqui, por exemplo, a base turca, a Ozun, que é uma base muito, Ozone, muito yeah. interessante. Tem aqui a base da Letónia, a Laxa, que também é uma base muito interessante, e um projeto de jogadora também muito fixe. Foram buscar a Eld no draft, que parece que vai ser aposta. Foram buscar, por exemplo, aqui a Natasha Mack, que foi uma jogadora que tinha estado em Espanha esta temporada, e que teve uma temporada muito fixe. Apostaram aqui numa camaronesa, que é uma jogadora que eu gosto bastante, também uma base, a Makani, que é uma jogadora muito interessante, mas a verdade é que a profundidade desta equipa é muito curtinha. Portanto, tu vais ter, por isso é que eu estou curioso para ver como é que elas vão estar no deadline. Como é que elas vão mexer até então, o que é que elas vão construir ainda mais aqui à volta deste Big Tree, porque em termos de Big Tree, de estrelas e de figuras, se calhar são das melhores ou das equipas que estão mais acima, porque tem um trio que poucas equipas conseguem ter. Primeiro, obviamente, perceber como é que este trio vai funcionar entre elas. Teoricamente tem tudo para funcionar muito bem, pela qualidade, pelas valências, por tudo o que existe entre estas equipas, mas depois é preciso perceber aqui também um bocadinho de
ok, como é que isto vai funcionar, como é que isto vai estar e também a questão do banco, porque realmente para Exato. mim é uma preocupação, porque profundidade não existe muita. Existe valor, claro que sim, existe aqui jogadores muito interessantes, eles até vão buscar, por exemplo, uma poste nigeriana que se destacou no Afrobasket e que é uma jovem muito, muito promissora, que é a Musa. Lá está, conseguem aqui algumas jogadoras promissoras, tem aqui jogadoras que já têm andamento de liga, claro que sim, a Whitcomb já tem, sei lá, pá, aí uns 8 ou 9 anos de liga, 9 ou 10 temporadas, já deve andar à beira das 10 temporadas de liga. Tem aqui, por exemplo, outros jogadores que também já têm alguns anos e que já têm alguma experiência, o próprio Prince e tudo mais, já têm algum andamento de liga, mas a verdade é que a profundidade e o banco é curtinho, a profundidade não existe, e portanto o Tibete tem aqui um trabalho muito grande para perceber como é que elas vão montar isto tudo. Se o Big Tree funcionar e não houver questões físicas, não houver nada, equipa para estar lá em cima a discutir ali o quinto lugar. Se houver algumas questões neste Big Tree e se não houver ali muitas movimentações, principalmente no deadline, eu acho que é uma equipa que poderá acabar por desiludir um bocadinho nesta temporada e ficar ali pelo sétimo, oitavo, nono lugar e andar ali mais naquela luta Sim, do que sim, sim. propriamente na luta mais acima. Vamos ver, obviamente, como é que elas vão funcionar, mas eu acho que realmente pá, que pode vir a ser um problema. Exato. Passando para agora as candidatas, vou começar pelas links que, José, eu não tenho assim muita coisa para dizer. Porque é a mesma equipa e vai estar no lote de candidatos. Não há assim muito para destacar, sinceramente. É uma equipa que depois vai. É daquelas que vamos falando durante a época, não é? Porque a nível de mudanças, que é um bocado isso, a vertente deste episódio, não há assim muito para destacar, não é? Não, as Lynx é a equipa, lá está, coloca-se mais uma vez como favoritas, tal como ano passado chegaram à final, favoritas até poder discutir o título, a poder estar na final. Há aqui algumas questões, mas a verdade é que não há aqui a adição da Carly Samuelson, que é uma Uhum. jogadora muito interessante, portanto, acrescenta aqui ainda mais para a profundidade. Tem a chegada da Badiane, mais uma jogadora também muito, muito fixe. Houve um trabalho muito, muito no off-season da Alissa Pili, que se nota que cresceu bastante e que pode ser aqui uma jogadora, pessoalmente na parte de defesa, que foi onde ela trabalhou muito, poderá ser uma jogadora ainda mais importante nesta equipa. Há aqui a Diamond Miller, que está completamente saudável, pelo que parece, e que é preciso não esquecer que foi uma jogadora que foi a pico número 2 e que depois se lesionou quando ela até aparecia nas links como a point guard titular, ali a two-guard titular, uma das bases titulares da equipa, depois foi suplantada pela Carlton, mas a verdade é que é uma equipa que poderá aparecer aqui mais uma vez ao mais alto nível. É uma equipa com uma profundidade muito grande, muita experiência, muita qualidade, jogadoras absurdas. Juntam aqui uma Carly Samuelson, que além da experiência também acrescenta muito. Eu acho que realmente é uma equipa para estar lá mais acima, não há muito a dizer sobre os links, tal como as Liberty tiveram ali um outro encaixe e uma outra chegada, mas a equipa é a mesma, e acho que teremos tudo para ter novamente as links a discutir o título e a estarem na luta pelo primeiro lugar na fase regular e Uhum. depois por um lugar na final, claramente. Exato. As Aces, basicamente, tivemos a tal troca da Plume e que depois a Lloyd foi para lá, basicamente foi essa. E basicamente também é ok, tivemos isso, embora eu acho que esta troca não vai mudar muito a forma de jogar desta equipa, o resto da equipa manteve-se, a treinador também manteve, lá está, a AJ Wilson está lá, a Gray está lá, a Jack Young também está lá, também foram buscar algumas jogadores, Tiffany Mitchell, a Dana Evans, a Parker tipo, que até fala-se pode ser titular, mas aqui a Jades é só a questão do encaixe da Lloyd, mas de resto vai ser outra equipa que vai estar ali no topo, no pódio ali da geral, não é? Sinceramente, aqui a Jades. Depois de playoffs, isso já são outras conversas, não é? E ver como é que se aquela máquina está bem oleada, não é? Sim, é um bocadinho, não há aqui um destaque que vai ser engraçado dentro desta equipa das Aces, porque obviamente tu tiveste aqui a percentagem elevada e eficácia da Chelsea e Grace em 2022, 2022, 2023, em que ela esteve muito, muito bem, mas vês aqui umas Aces, principalmente nesta pre-season, um, mais, como é que eu vou dizer, não é propriamente uma equipa que nesta altura aparece aqui para propriamente uma jogadora que tem
uma equipa propriamente capacitada e capaz para uma jogadora como a Gray aparecer tão bem como já apareceu. Vimos muito mais uma equipa a explorar, por exemplo, a velocidade. Portanto, vimos, por exemplo, a situação que aconteceu, aquela explosão contra as Phoenix na pre-season da Deja Kelly, que abalou ali um bocadinho tudo. Mas temos aqui a Gray, ver como é que ela ajuda muito na defesa, é uma jogadora muito importante na defesa. Quando a percentagem dela ultrapassa a dos 58%, como já aconteceu, ela faz muita diferença. Agora vamos ver se ela vai voltar a esses níveis ou não. Veremos, e é aqui uma das coisas que poderá mais fazer a diferença nesta equipa. Eu acho que estão, neste ano, se calhar não partem tão favoritas. O ano passado, obviamente, partiu muito mais favoritas. Este ano há aqui mais dúvidas sobre esta equipa. Não é fácil perceber como é que esta equipa vai estar, como é que esta equipa vai aparecer, como é que esta equipa vai conseguir resultar, digamos assim, dentro desta temporada. Obviamente tens Age, o Young, Gray, Stokes, juntas aqui a Lloyd. Obviamente perderam aqui algumas jogadoras, a Clark para Seattle, a Colson para Indiana, a Plum para as Sparks, a própria Kate Martin para Golden State. Perderam aqui alguma profundidade. Há aqui alguma preocupação exatamente com isso, com a profundidade. Mas a verdade é que tens o Wilson, portanto vai sempre ser colocada lá em cima. Toda a gente está avisada, toda a gente sabe, ninguém vai querer ir contra a Wilson, toda a gente sabe o que é que ela vale e o que ela é capaz, mas há aqui esta temporada, se calhar, é aquela onde há mais dúvidas sobre as aces, por tudo o que aconteceu ano passado, pelas dúvidas e pelas questões até ali de relações Sim. com a própria Becky, que supostamente aconteceram com algumas figuras que ainda continuam na equipa, e principalmente a questão da profundidade. Portanto, eu acho que é época onde temos todos mais dúvidas sobre as aces, obviamente que estão lá em cima e na luta pelos primeiros Sim. lugares, E não a está em qualidade, causa isso. aquela qualidade individual vai-os levar a época Exatamente. regular a ter vitórias, a acumular Sim, algumas vitórias e ter um campeonato algo tranquilo, digamos assim. exatamente. Eu acho que sim, nisso aí não há dúvidas. Agora a questão é realmente, mas pronto, isso já são conversas um pouco mais adiantadas, quer ver como é que realmente aquilo vai estar e se vão cometer os mesmos erros do ano passado. Mas isso também, como Exatamente. digo, é mais. Vamos ver agora quando a época começar mais a sério, porque a Precisa não dá para avaliar tanto ainda, Não, mas mesmo início da época, pronto, já sim, ali o encaixe e tal, é mais quando lá está, na segunda metade aí é que quando realmente as coisas começam a aquecer, porque os playoffs estão à vista. Agora, passando para as Atlanta, não é Atlanta, desculpa, as Indiana Fever, que bem, fizeram aqui uma boa off-season e que colocou a equipa neste patamar de candidatos. Claro que também há a boleia da Clayton Clark e no que esperamos, no que ela pode fazer ainda mais, não é? E não só, atenção, do resto do elenco jovem, da Boston, por exemplo, mas destaca lá está a Booner, a Howard, as contratações, não é? Que vieram, a Sophie Cunningham, lá está que falamos que saiu lá está das Mercury, e também a Cine Colson. Ou seja, e depois são jogadoras, alguma delas que realmente experiência, estás a tal experiência, jogadores que já estão nos playoffs e que realmente acho que também a equipa das FIFA precisava, não é, José? sim, é exatamente isso. Ahm, Lá está, é a equipa que tem uma estrela que já dispensa um bocadinho de apresentações, que já dispensa um bocadinho de tudo. Principal Ahm, candidato a MVP, José. Exatamente, já para a maioria É, já está nisso. já na casa de apostas, que até na casa de Sim, apostas não estive a verificar isso, mas há uma semana, quando estive a ver, ela estava a favorita. Agora não sei, mas se calhar sim, é entre ela e a Jay Wilson, mas acho que era ela que ainda leva vantagem. Quer dizer, tem que ver. Na semana passada era ela, mas sim, continua, desculpa. e a verdade é mesmo essa, portanto, e também é aqui um dado que eu fui ver antes de vir gravar contigo, que era ver aqui as favoritas também para MVP, e a verdade é mesmo essa, a maioria já está com a Paige, não, desculpa, com a Clark como a favorita. Eu estou a falar, obviamente, da Paige, porque também há muita malta que já está a colocar a Paige como candidata a MVP, isso já acho que é um Não, bocadinho, não, não. é a Isso mesma aí. febre que aconteceu ano passado com a Clark, que Exato, obviamente exato. é Yeah, yeah, yeah. normal, é normal. Acho que depois com o decorrer dos primeiros jogos isto vai acalmar um bocadinho. Mas falando aqui um bocadinho desta equipa de Indiana, acho que realmente é a equipa que é preciso não esquecer que foi a equipa que ano passado, no final de temporada, principalmente depois do All-Star, foi a equipa que liderou e que teve o melhor ataque da WNBA. Depois, especialmente aquela paragem do All-Star, foi a equipa, como nós aqui chegámos a falar num dos episódios, foi a equipa que mais cresceu
depois daquela paragem. Aquela paragem foi ótima para a equipa e elas ofensivamente cresceram imenso e acabaram com uma melhor equipa depois dessa paragem, mas é preciso não esquecer que foram a terceira pior defesa da liga. Obviamente que trazem aqui a Stephanie White, ela que na altura, em 2023, em Connecticut, conseguiu liderar a equipa e conseguiu montar a equipa para ser a segunda melhor defesa. E o ano passado até lideraram e foram top ranked a nível defensivo. Obviamente que aqui ela não tem o mesmo nível defensivo, porque quando ela tem aqui Diana Bonner, Cunningham, Natasha Howard, obviamente que dão versatilidade, dão espaço, dão tamanho, dão inteligência defensiva. São jogadoras muito intensas, são jogadoras muito aguerridas e que lutam muito, mas obviamente que é um bocadinho diferente. Portanto, vamos ver como é que a equipa cresce defensivamente, que vai ser um dos aspectos mais importantes para esta equipa. Há aqui algumas questões de perceber como é que, obviamente, por exemplo, já sabe da qualidade e da questão, por exemplo, nós há bocado falámos nas Sky, a questão aqui da ligação que a Caitlin Boston dentro do pick and roll e dentro dessa coesão das duas a nível ofensivo. O trabalho da Kelsey Mitchell sem bola é fundamental e vai ser ainda mais importante. Vamos ver como é que há esta gestão aqui de Bonner, Howard e tudo mais, depois ali dentro, principalmente na procura de minutos. O ano passado houve destaque, por exemplo, a Alexia Hull, que a certa altura incendiou completamente na segunda metade da temporada. Vamos ver como é que elas vão organizar, porque lá está, há aqui muito mais opções esta temporada na equipa. É uma equipa que tem muita profundidade, se calhar um dos grupos, e lá está, por isso é que eu coloco a equipa tão acima, porque tens aqui Mitchell, Howard, Boston, Cunningham, Hull, como eu falei, mas depois ainda tens a Turner, tens a Damiris, tens a Tipson, desculpem, tens a Coulson também. Portanto, há aqui muita experiência. Sim. É curioso que dentro deste grupo, a claro que é a estrela, mas é uma das mais inexperientes, a verdade é essa. Sim. Porque é Menos do que normal, elas. o ano passado foi rookie e não Exatamente. só, e também gostava de realçar o ponto que falaste, da profundidade, coisa que o ano passado nós víamos, não é? Que era, muitas vezes era a Clark e mais imagina a Boston contra o mundo, era Exatamente. muito isso, e agora, e mesmo malta do banco, realmente tu vês ali a composição ali, tu vês ali malta do banco já algo mais confiável, coisa que o ano passado era assim um bocado mais complicado, não é? Exatamente, é uma das equipas que tem melhor profundidade e maior profundidade. Portanto, acho que esta equipa crescendo defensivamente, e acho que o aspecto vai ser mesmo esse. E a White é uma treinadora muito especialista nesse aspecto, e vimos isso em Connecticut. É uma treinadora que vai beneficiar muito esta equipa e que vai ajudar esta equipa a crescer muito. Veremos depois, obviamente, porque há algumas questões de egos, e a Cunningham, por exemplo, é uma jogadora que em algumas passagens, em algumas equipas, já levantou problemas exatamente por esse aspecto, além de outros que não interessam. Agora nós falamos aqui de opiniões políticas que também em alguns momentos criaram problemas por onde ela passou, mas a verdade é que é uma equipa que tem profundidade como poucas, tem qualidade também como poucas, tem obviamente lideradas pela estrela, a nova estrela, digamos assim, uma das novas caras da liga. Tem aqui uma treinadora que é uma treinadora das melhores na W, a White é uma treinadora absurda. E depois lá está, tens aqui um conjunto de jogadores que te dá muito, te dá mais na defesa do que tinhas, profundidade. Portanto, coloco realmente esta equipa, pelo menos para estar terminar e estar ali num quarto lugar. E se alguma das outras equipas da frente, principalmente ali as ex, com todas as dúvidas, escorregar, poderá ser novamente uma equipa até terminar mais acima. Portanto, será muito curioso ver como é que esta equipa cresce, porque lá está, com a profundidade, com a qualidade e com tudo o que foi montado nesta temporada, será uma das equipas mais interessantes de se acompanhar para esta época. Yeah. E por fim, as campeãs. As campeãs Liberty, que Stuart mantém-se, não é? Fica. E Vandersloot, que já falámos, foi para Chicago Sky. Vandersloot que, atenção, na época passada foi perdendo ali minutos, relevância, não é? Até, por exemplo, nos playoffs não jogou titular, passou a vir do banco, não é? E pronto, foi uma perda, mas que não mexe na agulha destas Liberty, não é? O resto, pronto, lá está a Ionesco, a Stuart manteve-se, Jones, e é uma equipa, lá está, tal como falámos com as Jades, tal como vai estar ali no topo, não é? Vai estar ali no pódio, muito por causa, lá está, também
com aquele hype de campeãs, não é? Essas coisas todas, mas também por causa da qualidade que elas têm, não é? Principalmente temos ali a Ionesca Stewart, que se tivesse, é tal cena, se tivessem duas equipas diferentes, tínhamos duas candidatas até MVP. Sim, sim. É curioso, vemos aqui dentro do que foi o training camp e nesta pre-season, vemos aqui uma pequenina mudança dentro das Liberty. É uma equipa que já se tinha assumido dentro das últimas 4 temporadas, foi a equipa que liderou em lançamentos de 3 pontos tentados, foi a equipa que liderou, chegou a ser a melhor até numa das temporadas, um, pá, com números absurdos. Mas a verdade é que nesta temporada vemos aqui uma mudança, principalmente a nível ofensivo, significativa. Ou seja, temos muito mais a nível ofensivo, muito menos jogadoras interiores, ou seja, tínhamos muita a procura de ter um five, uma jogadora dentro, que era muito habitual termos dentro desta equipa. Este ano aquilo que temos vindo aqui a acontecer muito é sempre dentro dos five outs concepts muito interessantes que temos vindo a ver nesta equipa. Obviamente que isto não é só para a malta quando às vezes pensa, principalmente neste nível de ok, estão a jogar em 5 out, é tudo para lançar de fora e tiro exterior e só vão lançar isto. Obviamente que não. Não é só isso, especialmente quando tens uma Stuart e quando tens aquelas jogadoras todas. Aqui o objetivo, e que nós vimos muito nestes primeiros jogos, é uma equipa com, lá está, com mais intensidade ainda ofensiva, mais pace, mais velocidade, mais espaço no ataque, muito mais espaço, melhor dizendo, no ataque, e a criar lançamentos muito mais benéficos e muito mais oportunos, ou seja, menos lançamento forçado, e vimos isto em cada posse, em cada posição, vemos muito mais linhas para o lançamento abertas, e muitos mais problemas para as defesas, especialmente defesas, como nós já sabemos, algumas que têm um bocadinho mais de dificuldades dentro da liga, dentro na W. Estes conceitos todos dentro do five out vai beneficiar muito mais esta equipa, e poderemos ter aqui uma equipa ainda mais eficaz. Isto porque depois, além das jogadoras todas que nós já falámos, há aqui o regresso da Marines Roanes, que é uma jogadora que vem com uma percentagem de carreira de 40% na linha de 3 pontos. Portanto, é uma atiradora que dispensa apresentações, que lança de longe com a maior das facilidades. Obviamente, acho que a Leonie Fibets vai ter ainda mais espaço, vai ter ainda mais espaço, e que poderá ter ainda mais eficácia ainda maior. Juntas aqui a Burke e a própria Sabali, que são jogadores que têm crescido também muito nesse aspecto. Depois tens aqui muita profundidade, tens a Jones, tens a Dawson, tens a Jones, tens aqui um conjunto grande de jogadoras que te dão muito. Portanto, é uma equipa que melhora, acho que dá-me a ideia que dá aqui um passo em frente a nível ofensivo, ou seja, muito mais espaço, muito mais pace, muito mais intensidade. Vai beneficiar muito mais esta qualidade, estas jogadoras que lançam tão bem de fora, e portanto acho que vai ser muito engraçado ver como é que esta equipa se vai apresentar. Claramente favoritas a vencer novamente, claramente a equipa mais forte, com as jogadoras em melhor forma, se calhar, olhando para o grupo todo. Tem aqui a Marine, que lá está, é uma jogadora absurda também. E portanto eu fico muito curioso de ver como é que isto depois vai funcionar, o que é que também vão acrescentar mais aqui. Sabemos que ter uma treinadora como a Brondela é uma treinadora muito que traz muita coisa e que vai trabalhando muito bem as equipas, mas eu gostei muito de ver este aumento dentro do pace, e principalmente este conceito novo dentro, lá está, de mais espaço, muito mais espaço. Foi uma novidade que nós vimos dentro desta equipa das Liberty nesta pre-season, e que vimos uma equipa ocupar o ataque completamente, lá está, sempre dentro do five out, mas com muita rotação, muito trabalho sem bola, lançamentos sempre, não, foi muito raro vermos os lançamentos forçados. Elas conseguiram sempre, com a maior das facilidades, encontrar uma linha de lançamento e lançar com facilidade. Portanto, acho que será muito engraçado e muito interessante ver a evolução desta equipa. Como eu disse e como tu disseste muito bem, claramente favoritas a vencer novamente o título, olhando para tudo o que está montado, digamos assim, nesta altura na WNBA. E vamos ver como é que vai ser aqui o resto da época, embora pronto, acho que vai ser tranquilo e uma. Está, é como as outras, eu acho que vai ser mais interessante a tal luta destas equipas. Nós falamos ali dos playoffs, ali e até
pode ser, se caso uma das equipas que nós citamos, das principais favoritas, poder cair ali a luta pelo quarto lugar, a tal vantagem caseira na primeira ronda, vai ser muito interessante para acompanhar aqui nesta nova época da WNBA. José, antes de sairmos, tempo para a publicidade, não é? Lá está, dos projetos que estás, não é? Que é o Buzzer Beat e também no Borracha Laranja, o podcast Triplo do Canto, não é? E falando do Triplo do Canto, tivemos episódio hoje, portanto, episódio onde olhámos lá está para a final da Liga Betlic Feminina, que tu também fizeste episódio com o Gonçalo, portanto, shout-out para Eu vocês. aproveitei e fiz 2 em 1. Lá está, o Gonçalo que me queria comentar a jornada. E aproveitei, então vou também gravo contigo e falámos também das FIFA. Aproveitei como é do lado nacional, tu falas do lado Exatamente. masculino, eu falo do lado feminino, exato. Yeah. E muito fixe isso, lá está, e olhamos olhamos para a Liga Betlic Feminina e para a conquista do bicampeonato do Benfica, olhamos também, obviamente, para outras competições, olhamos para o fim de semana que vai ser decisivo na Liga BCR, para a Taça Nacional do BCR, olhamos, lá está, para a Liga Masculina, neste caso para a Liga Betlic Masculina, que teve os primeiros jogos dentro dos playoffs, com o favoritismo, como toda a gente viu, a ser confirmado as equipas mais fortes a ganharem nestes primeiros jogos. Olhámos para a Pro Liga, olhámos também para o Sénior Feminino, olhámos um bocadinho para a seleção, gravámos antes de sair a convocatória e tivemos, por exemplo, a inclusão da Inês Ramos, portanto não olhámos ainda muito para isso, será no próximo episódio, mas olhámos aqui um bocadinho para tudo, falámos assim de todas as competições, como é natural sempre no Triplo do Canto, portanto o episódio já está cá fora, e podem passar pelo Borracha Laranja, pelo Substack e ouvir o episódio e acompanhar também tudo o que a Borracha Laranja vai fazendo, principalmente obviamente o Ricardo Brito Reis. Dentro do Buzzer tem sido, lá está, muito conteúdo, muitas conversas, muitos episódios. Esta semana já saíram, penso que 3. O último a sair foi com a Mariana Coelho, jogadora do Valongo, mas já tivemos a Marta Rodrigues, que foi figura na Liga Betlic Feminina esta semana. Já tínhamos tido, por exemplo, na outra semana tivemos a Joana Lopes, a Rita Rodrigues, a Inês Betancourt. Vamos ter um episódio do Box Out dedicado ao CN2, que também está nas finais regionais e está a chegar à final nacional. Tivemos também, obviamente, e vamos ter esta semana conversas, por exemplo, com uma árbitra, com a Ana Costa. Portanto, há muito conteúdo no Buzzer. Vamos voltar a olhar para o 3x3, vamos voltar a olhar para o BCR, também lá está em momentos decisivos. Muita conversa boa, muita gente fixe a passar pelo Buzzer, e portanto é aquele shout-outzinho para a malta, por aceitarem falar um bocadinho connosco e vir falar comigo. E obviamente pedir para a malta passar por lá e acompanhar o que nós temos vindo a fazer, seguir o Buzzer nas redes sociais, principalmente no YouTube, obviamente, mas olhar para aquilo que nós temos vindo a fazer, para as conversas anteriores, para a que estão por vir, porque vamos continuar muito ativos e com muita conversa boa. Exatamente, por isso sigam, lá está aqui os projetos aqui do grande José Andrade, projetos que ele está inserido, lá está no Triplo no Canto, e também o grande Buzzer, que traz sempre belo conteúdo sobre o basquetebol feminino. No nosso lado, pausa técnica, sigam as nossas redes sociais, no Twitter ou X, como queiram chamar, também estamos no Instagram e no Threads. Subscreve aqui no canal YouTube, deixa aquele likezinho que ajuda sempre no algoritmo, lá está aqui no canal e também nos vídeos que nós publicamos, e também se preferirem em formato de áudio, estamos naquelas principais plataformas, Spotify e Apple Podcast, que deixam lá as 5 estrelinhas, que também ajuda no algoritmo e aparecendo as recomendações da aplicação. Sobre esta semana, já gravamos, já está o tal episódio de Basquetebol Nacional, o José disse, e bem, que eu e o Gonçalo gravamos, o Gonçalo lá do lado masculino e eu mais do lado feminino, também da NBA, dos tais playoffs, na quarta jornada, vamos dizer assim, desta segunda ronda dos playoffs, que entretanto já parece que já estamos a ver um fim à vista, digamos assim, pelo menos já uma equipa, na altura que estamos a gravar, uma equipa já está nas finais da conferência, se calhar esta noite podemos ter a equipa do José ir para casa, Infelizmente. e podemos ter mais, eu acredito que se calhar no fim de semana podemos já ter, já no final, não no fim de semana não, até no final da semana, mesmo na sexta-feira, se calhar já podemos ter já as contas arrumadas e se calhar podemos ainda, por causa disso, gravar um episódio por causa da questão de fazer uma espécie de antevisão das finais da conferência, porque pronto, gravar o fim de semana, como devem imaginar, é um bocado complicado para nós, para a nossa agenda, temos mais que fazer, entre aspas. Por isso pode haver essa possibilidade no final da semana, não no fim de semana, no final da semana, haver esse episódio por causa dessa questão das equipes, dessas segundas rondas, dessas séries de segundas rondas acabarem cedo, vamos dizer assim. Bem, vamos embora então. Grande abraço aqui ao José e muito obrigado lá está pela sua participação e pela mais uma bela conversa aqui sobre a WNBA. Primeira de muitas aqui. Primeira de muitas deste ano, atenção, primeira de muitas deste ano que vamos ter aqui no canal. Grande abraço, malta, e fiquem bem. Tchau, tchau. Grande abraço, malta.